Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio e do mundo dos negócios. E, mais uma vez, meu grande amigo Adriano Amorim, que, olha, o Adriano acabou de realizar uma série show de bola. Vocês puderam acompanhar aqui no Fala Carlão. Enfim, vão acompanhar também. Vocês, se estiverem assistindo a gente no canal do Boi, também vão acompanhar toda essa série no canal do Boi, vai estar no YouTube do Fala Carlão, e vem muita novidade por aí. O Adriano, para fechar a série, ele deu uma aula, na verdade, né? Ele chamou de breakthrough, um negócio chique. Eu vou pedir para ele traduzir o que significa isso. Adriano, mas foi show a sua palestra, com quem eu falei que assistiu, estava lotado. Eu queria saber os seus comentários. Afinal de contas, eu nunca aprendi tanto, foi muito importante. Eu queria saber o que você, como você ensina, você aprende também. O que você aprendeu dessa quarentena, desses 60, 70 dias, já que a gente está assim, meio em banho-maria? Carlão, obrigado por me convidar de novo. É uma alegria estar sempre com você, um grande amigo. E obrigado aí, pessoal, que vocês estão juntos em mais essa conversa. Você falou a coisa certa, Carlão. Na verdade, eu mais aprendi do que eu passei. E acho que essa é a virtude de realizar esses 20 encontros, e você participou de todos. Então, foi uma coisa tão incrível que foi por isso que eu montei esse último bate-papo, em que eu procurei pegar tudo que eu aprendi, consolidar essa história toda e devolver para o povo numa versão um pouquinho mais simplificada e compacta. Mas isso não substitui assistir cada um dos encontros. A história do breakthrough, e foi bom você começar perguntando o que é breakthrough para eu explicar, né? Eu coloquei um nome diferente justamente para todo mundo se perguntar por quê, o que significa isso. E breakthrough é uma palavra em inglês que você usa quando você quer fazer uma grande transformação, uma grande superação, sempre positiva. Breakthrough é uma palavra positiva, uma palavra para frente, sempre. Não existe tradução negativa para ela. E ela fala assim, o que eu faço com isso tudo e como é que eu me supero, como é que eu saio melhor ali no próximo instante. E foi sobre isso que a gente conversou lá, se você lembra bem. A gente começou falando uma primeira coisa, e aqui nessa conversa você me orientou que nós vamos de maneira mais sintética, mas para o nosso público conectar com tudo. Eu comecei falando daquela teoria do cisne negro, que sinteticamente ela fala que, olha, eu posso prever quase tudo, mas eu não prevejo uma crise. Esse é um livro riquíssimo, escrito pelo Nassim Taleb, e ele fala que é impossível você prever um grande fenômeno, uma grande catástrofe. É impossível. E é impossível... Eu me lembro bem, viu, Adriano? Só para fazer um parênteses aí dessa história, porque quando você falou era impossível prever e botou essa história do cisne negro, eu pensei comigo, viu? Mas será que então nós aqui do Brasil, que recebemos essa crise praticamente 4 meses, 3 meses depois da China, será que era impossível de prever mesmo? Carlão, aí você antecipou o que eu ia contar agora. O tal do cisne negro, ele existe quando você não prevê. Acontece que para o Brasil não foi um perfeito cisne negro. Porque, se você lembra, eu quero deixar claro para o pessoal, entre a data do primeiro caso de Covid na China e o primeiro caso de Covid no Brasil, nós tivemos 100 dias de distância. Logo, é óbvio que eu não previ com maior antecedência, mas nós tivemos 100 dias de antecedência para a gente se preparar. Mas é aquela história, viu, Adriano? Eu conversei com muita gente boa, executivos super graduados, e a impressão que dava é que essa seria mais uma daquelas crises, mais uma daquelas gripes que ia ficar lá na China, lá do outro lado do mundo, isso não chega aqui nunca aqui no Brasil. E eu diria que isso é um fenômeno comum de acontecer, Carlão. O nosso cérebro nos engana. A gente sempre acha que isso não vai acontecer com a gente porque a gente não teve experiência com isso antes. A turma lembrou daquele SARS, que foi o Covid-1 lá atrás, né? E o SARS não aconteceu no Brasil. Então, o teu cérebro te diz, se o SARS não aconteceu, esse também não vai acontecer. Agora, eu sou obrigado aqui a lembrar de uma coisa.
eu tenho uma personalidade, para quem me conhece, eu planejo o pior e planejo o melhor. Eu sou um cara que eu penso sempre nos extremos. E eu fiquei enchendo a paciência de todo mundo, do agro e fora do agro, sobre esse caso. Inclusive você, Carlão, você lembra? Eu te falei, Carlão, nós temos 100 dias para a gente se preparar para esse negócio, porque isso vai mudar a história do mundo. É um pouco disso. Quando eu quero provocar a gente a repensar o futuro, eu não quero dizer que você tem que entrar num desespero, mas eu quero dizer que você tem que pensar sobre a coisa ruim também. Porque quando você pensa com antecedência e você cria um plano alternativo, quando aquilo chega mais próximo, você já tem meio caminho andado. Adriano, e se a crise não chegar, eu perdi tempo? Não, você não perdeu tempo, você estava preparado. Que bom que não aconteceu. Vamos para a próxima. Então, o que eu quero estimular, que deriva do cisne negro e deriva desse não cisne negro no Brasil, é de que a gente pense com antecedência sobre as possibilidades. Porque falar sobre as possibilidades não faz elas ficarem mais próximas ou não, simplesmente nos deixa mais robustos. A gente não estaria hoje discutindo EPI, a gente não estaria hoje discutindo respirador, a gente não estaria hoje discutindo teste, a gente estaria num outro ambiente. Adriano, para a gente rapidamente, porque eu queria mudar um pouco o rumo dessa prosa, mas eu queria que lá do Breakthrough, eu me lembro que você colocou várias coisas assim, eu queria que você desse uma sintetizada rapidão em 2 dias sobre quais foram as conclusões que você tirou de todo aqueles 20 e tantos seminários que você fez, coisas como liderança, tempo, enfim, me fala um pouquinho das palavras-chave, pelo menos para a gente retomar aquela discussão que foi muito rica. Perfeito. Eu diria, eu vou começar por liderança, então. Cada vez mais o líder precisa praticar uma coisa que se chama autoliderança conectada com autoconhecimento. Na medida que eu vou inspirar pessoas e vou liderar pessoas, eu preciso ter um pleno conhecimento de quem sou e um pleno conhecimento das minhas dificuldades, porque eu só consigo fazer uma transformação a partir do minuto em que eu me transformo em primeiro lugar. Isso vale para todo mundo que está assistindo aqui. Não existe mais essa história de eu mandar os outros mudarem. Eu tenho que mudar primeiro. E nós temos que estar abertos à mudança. Um segundo ponto que ficou muito, muito, muito claro é de que nós precisamos pensar sempre em 3 níveis de planejamento hoje em dia. Um nível de planejamento de curtíssimo prazo, que ele tem a ver com como é que eu trato uma crise, e a rigor a gente já passou dessa fase. Depois vem um segundo nível de planejamento em que a gente precisa pensar como é que eu sobrevivo bem 2020 e 2021. E aí vem o terceiro nível de planejamento, que ele é o mais inteligente e importante, que é como é que eu mudo a minha empresa para esse novo normal, esse futuro que se aproxima. Bom, que futuro é esse? Esse é um futuro em que essa coisa chamada digital se torna um fator predominante. Mas eu quero deixar claro, digital não é ter um site, digital não é ter um sistema de gestão da empresa, um ERP. Eu quero ir muito além. Digital é como é que eu automatizo tudo aquilo que pode ser repetido numa organização. Digital é como é que eu deixo de fazer tudo aquilo que eu não preciso. Porque a gente faz nas nossas empresas muita coisa desnecessária. Vai lá, Carlão. Adriano, nessa história aí, eu queria fazer uma provocação agora mesmo, de verdade. Porque é o seguinte, a gente está acostumado, e eu mais ainda, né? Estou acostumado, sempre falo... Eu sempre vivo enaltecendo o agronegócio brasileiro, sempre vivo, né, falando bem, merecidamente, o agronegócio mostra que é ele que vai puxar realmente a nossa retomada aqui no Brasil. O agronegócio é uma grande força do Brasil, mas, assim, existem problemas de outra ordem que acho que a gente precisa começar a enfrentar, né? Eu acabei de receber um documento do primeiro quadrimestre do ano de 2020, falando sobre a balança de exportações do Brasil, para onde foi e tal, etc. Bom, a conclusão é o seguinte, quase 40% das nossas exportações elas foram lá para a China. E o mundo, a Ásia, de maneira geral, deve... assim, de lavada, são assim os maiores compradores do Brasil e do agronegócio brasileiro. Mas eu pergunto para você o seguinte,
existe pouco brasileiro na Ásia. A gente não está, a gente está sendo comprado, a gente não está indo vender. Não está na hora do agro mexer o doce mesmo e falar assim, não, vamos fazer. O Brasil não precisa sair para o abraço, sair para ser mais proativo nessa questão comercial? Carlão, para eu responder isso, eu preciso de 2 autorizações suas. Uma, que eu faça aqui uma consideração para ninguém ficar bravo comigo, se você me autorizar. E a segunda, que eu quero ir forte nessa questão. Posso? Pode, demais da conta. Então, eu vou fazer a consideração primeiro. Para quem não me conhece, eu sou um uberabense, nasci dentro do seio do agronegócio. Grande parte da minha vida é agronegócio, meus clientes, meus amigos, todo o meio em que eu vivo. Então, eu tenho amor pelo agronegócio e, por isso, eu me sinto no direito de quem estuda agronegócio e os negócios de ser provocativo e forte nesse sentido, porque o que eu vou falar é para o bem do agronegócio. Então, essa é a minha primeira consideração. Agora eu vou entrar na minha tese. A minha tese é a seguinte: o agronegócio sempre sofreu uma síndrome de inferioridade, sempre se sentiu afetado pela sociedade que é urbana, sempre se sentiu muito incomodado pelas falas de agrotóxico, blá, 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 blá. E vou ser franco, essa história acabou. Essa história é emocional demais e a gente não pode perder tempo com histórias que são puramente emocionais. O agronegócio é o que ele é o que nós fazemos, é o que nós sabemos que existe. Ele é a maneira como nós conduzimos os negócios, ele é aquilo que nós geramos de resultado, e ponto final. Se preocupar com isso só gera uma reação defensiva, e aí vem o pior, e uma reação de autoelogio. E toda vez que você fica se autoelogiando, você cria um mecanismo muito perigoso de você achar que é tão bom, tão bom, tão bom, que aí a gente perde o ponto de transformação. A virtude do agronegócio existe quando, lá nos idos de 70, os primeiros produtores brasileiros foram contra todas as teses e foram desbravar o centro do Brasil, colocando uma energia brutal em construir uma coisa que não existia. Essa mesma força, essa mesma vitalidade, essa mesma energia que tem que ser colocada de novo hoje em prática. Uma energia que ela vai além. Hoje, a gente pensa muito em agronegócio como fator de produtividade. Eu tive discutindo recentemente sobre novas tecnologias embaladas em patente de semente de soja. E as variáveis que se discute nessa patente são produtividade e proteção contra a lagarta. Espera aí, será que não tem mais coisa além disso? Será que não está na hora da gente pensar um pouco mais pragmaticamente como é que eu aumento o valor agregado daquilo que é uma commodity? Será que a gente não tem que deixar de ser um número numa bolsa de valores e agregar de fato valor? Discussão essa que já existe há mais de 10 a 15 anos, a gente sempre está falando que tem que fazer isso. Será que não está na hora de entender realmente que tipo de negócio o nosso consumidor precisa? Por que eu vendo, por exemplo, a soja a um determinado preço e nos mercados e no varejo da Ásia e da América do Norte se vende, por exemplo, grão de soja verde, o edamame, a um preço escandaloso de $20, $25, um pound, uma libra, um pound, equivale mais ou menos a meio quilo. Onde é que está a agregação de valor? Eu não tenho a resposta definitiva, mas eu diria que eu penso que a gente deve ir atrás disso. E a resposta a essa questão está muito no mercado asiático. Aqui vem outra questão. O mercado asiático está sendo colocado em xeque agora. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nós vamos politizar aquilo que é o nosso mercado principal? Eu tenho que começar a separar agora sentimento de razão. O agronegócio brasileiro opera a China bem como ninguém, opera a Ásia como ninguém, porque não é só China, tem Indonésia, tem Vietnã, se você pensar na cadeia têxtil. O ponto é, o que vai mudar na cadeia têxtil para que eu repense a forma como eu produzo o algodão e o timing da operação e as características? O que eu consigo fazer diferente para me integrar melhor a essa cadeia doravante? Mas tem outros pensamentos.
como é que eu transformo essa operação do agronegócio numa operação que ela realmente é digital? Eu quero lançar um desafio para todo mundo aqui. Você que é produtor, você que é distribuidor, você que tem qualquer ponta da cadeia, você que é trading. Nesse período meio esquisito de quarentena, semi-quarentena, etc., a gente aprendeu quais são as tarefas que você realizava antes que você pode eliminar daqui para frente. Quais são as tarefas que você fazia antes dentro do seu escritório que você pode terceirizar para alguém altamente especializado e se livrar dessa tarefa? Para que você concentre naquilo que é o mais importante, mercado, para você entender aonde você vai levar o seu produto e o seu produto, que é a produtividade. É por aí, não é, Carlão? O que você acha? Eu acho que a hora me parece muito claro que a gente precisa entender quem são nossos clientes e a gente precisa estar próximo dos nossos clientes, né? Eu insisto nessa tese, né? O Brasil precisa conhecer a Ásia, precisa conhecer a cultura, precisa estar lá presente, porque a gente precisa efetivamente comer muito sal junto com esses clientes para a gente poder ir para esse outro patamar, como você bem afirmou. E a gente tem que tomar cuidado com a tal zona de conforto, né? A gente precisa de um desafio muito grande para sair da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto, não vou entrar em neurociência, mas ela é uma coisa do nosso cérebro para te deixar um pouco mais tranquilo, para você conseguir enfrentar situações adversas. Acontece que isso é bom porque te protege, mas isso é péssimo porque, ao mesmo tempo, não te alavanca. O que eu estou provocando é que ninguém saia agora tomando... Eu não quero que ninguém saia tomando medidas desesperadas, mas o que eu estou provocando é hora de repensar o seu organograma, é hora de pensar os seus fluxos de trabalho, é hora de pensar como é que a sua coisa toda funciona, é hora de pensar como é que o seu cliente pensa. É hora de pensar como é que eu agrego valor, o que eu consigo ganhar mais de margem. Porque, para mim, partindo do princípio de que o agronegócio é um pilar relevante hoje na composição do PIB brasileiro, eu posso aumentar isso ou por volume de exportação ou por exportação com valor agregado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra frente, Carlão. No meio dessa história toda, e com barreiras protecionistas e com a mudança da geopolítica do mundo, o Brasil precisa alavancar os seus negócios dentro de casa. Nós precisamos também alavancar a indústria nacional. A indústria nacional de alimentos brasileira precisa crescer mais um pouco. Será que não tem aí uma outra grande oportunidade para uma operação integrada, em que você não fique só na dimensão commodity, mas a gente consiga verticalizar essa história toda com produtividade mais alta, com margem mais alta e com qualidade elevada para a população? Esse é uma outra forma de pensar e que ela não elimina nenhuma nem outra. As duas acontecem simultaneamente, não? É isso aí, gente. Essa é uma reflexão. O Adriano fica aqui à disposição, viu, Adriano? Eu vou fazer até eu vou fazer uma propaganda sua aqui. Eu quero saber o seguinte: o executivo, o cara da distribuição, o cara da indústria, o caboclo está falando assim, mas eu quero ver como é que o Adriano pode me ajudar? Aonde que ele te acha aí, Adriano? Qual é que plataforma que você usa? Como que ele pode te achar? Porque, afinal de contas, você está em Vancouver, tranquilo, nós estamos aqui no Brasil. Me fala um pouquinho. Você está pertinho da China, inclusive. Estou pertinho da China, mas, Carlão, se não fosse essa quarentena, eu estava aí no Brasil, porque, para quem não sabe, eu estou sempre aí a cada 45 dias, trabalhando direto, e no tempo que eu estou aqui em Vancouver, 70% do meu tempo são negócios do Brasil. Eu sou fácil de achar. Meu nome é Adriano Amuí, você me acha com esse nome na plataforma LinkedIn, na plataforma Facebook, na plataforma do Instagram, e mais simples ainda, www.adrianoamui.com.br. Você tem lá tem meu telefone, tem meu site, tem meu e-mail, tem tudo que você quiser. Facinho, facinho. Maravilha, meu chapa. Muito obrigado. Adriano Amuí falou aqui nesse Fala Carlão especial. Se Fala Carlão para você, para a gente repensar. Não vamos achar que está tudo ganho, não. O agronegócio tem muita lição de casa importante. E eu sempre falo o seguinte, essa conversa aqui é mais ou menos naquela linha, né, Adriano? Justo agora que a gente sabia todas as respostas, mudaram todas as perguntas, né, Adriano? Puta, eu adoro essa frase e já que você terminou com ela, eu quero terminar com uma outra. Para mim, o agronegócio cresceu a partir da frase que eu vou dizer agora
e eu acho que a gente tem que usar ela de novo. E a frase é assim: não sabendo que era impossível ou muito difícil, foi lá e fez. É isso aí, gente. Essas barreiras da frente e vão para cima. É isso aí, vamos para cima. Esse Fala Carlão, se você estiver aí no Facebook, deixa o seu like. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal. E se você estiver na audiência fabulosa do Canal do Boi, muito obrigado a você. Um forte abraço e eu te vejo no próximo programa.